Bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do El Hub, que conversa com quem transforma a gestão de pessoas no Brasil. Hoje eu vou conversar com o Dório Gavioli, da Bong. Ele é líder hoje de benefícios, para a América Latina e remuneração também, né? Exato. Hoje nosso papo, eu tô super curiosa, eu quero aprender tudo com você hoje sobre dados e People Analytics na gestão de saúde, gestão de pessoas, então vai ser muito bom. E antes de entrar de fato nas estratégias, e tudo que você vai contar pra gente aqui, eu queria saber um pouquinho mais de você. Você tem alguma métrica pessoal que você mede a sua saúde e bem-estar? Sem dúvida. Antes de tudo, obrigado pelo convite, obrigado por esse momento. É um prazer estar aqui com o pessoal do El Hub. E sim, a métrica que eu tenho hoje é qualidade de sono e de alimentação, né? Eu posso dizer rapidamente, na pandemia, muitas pessoas sofreram com isso e eu tive uma crise de insônia. Hoje a gente valoriza muito, né, a saúde, o bem-estar, a partir de uma boa alimentação e uma boa qualidade de sono. 7, 8 horas de sono assim, é melhor que um Pix de 100 mil na conta. É difícil, hein, essa decisão, 100 mil ou 7 horas? Pra mim não é tanto, eu prefiro dormir. Não que eu tenha Sim. dinheiro, mas Eu te entendo que é muito caro, né? Literalmente a noite de sono é muito cara. pode custar caro. No É. futuro pode custar mais que um Pix de 100 mil. Olha aí, eu não consigo pensar sem dormir, então não sei se você é assim também. Eu não penso bem sem dormir. Perfeito, é isso. Ah, adorei, adorei. E saúde e bem-estar pra você, como é que você consegue colocar isso na sua rotina? Que ferramenta você usa, ou de repente que truque que você usa pra conseguir ter alguma constância? Olha, pessoalmente, eu procuro treinar musculação, Muay Thai e Jiu-Jitsu pelo menos 6 vezes por semana. Nem sempre é possível, mas 5 horas da manhã estamos ali, querendo ou não querendo, né? Às vezes é aquele chamado treino culposo, mas faz parte, e hoje em dia ele já é mais que um hábito, já é uma adição. Já entrou nessa rotina, Já né? entrou, 6 vezes entrou. por semana é bastante mesmo. É. Eu tô no 4 ainda, ó. Tô A tentando. gente chega lá. A gente chega lá. E como que você vê já, assim, entrando no nosso tema principal, incorporar People Analytics, nas decisões relacionadas à gestão de saúde das pessoas, de vocês na Bong? Olha, Bia, quando a gente fala de gestão de bem-estar, hoje em dia ele já não é mais um nice to have, seria bacana se tivesse. É a ordem do dia. Do contrário, a gente não teria uma regulamentação entrando no ano que vem. Então, muitas empresas algumas estão correndo atrás do prejuízo, contra o prejuízo, outras já estão um pouco à frente. Mas a gestão de dados, ela ajuda muito porque a informação ela está à disposição hoje em dia para nós, né? A gente vai falar um pouco quais são elas, mas ajuda a entender o comportamento humano com base em consequência, né? Em um período de um mês, de um ano, como está a saúde física e emocional do meu colaborador, por exemplo. E assim, que dados que vocês acompanham fora saúde e bem-estar em People Analytics que você acha que nenhuma empresa poderia deixar de ver? A maioria das empresas hoje em dia, Bia, eu diria que as duas principais, nível de sinistralidade do seguro-saúde, da assistência médica, e ali sempre tem um ranking, quais os principais motivos de sinistralidade, e o índice de absenteísmo. Porque quando eu tenho, né, um atestado e o CID relacionado ali, por que a pessoa se afastou, e os próprios afastamentos pelo INSS, a gente sabe qual é a tendência, por que uma ou várias pessoas estão se afastando do trabalho, e por que motivo, né? Sim. Você acha que dá para medir de fato, de verdade, engajamento e produtividade relacionando com ações de bem-estar? Dá. Dependendo da ferramenta que você usa e o tipo de gestão, se ele é mais próximo e você tem o gestor do negócio, não somente o papel do RH voltado a isso, você consegue sim mensurar e agir tempestivamente em cima disso, desde que você tenha um plano de ação, boas ferramentas e uma estratégia por trás. Porque se eu vou só apagar a fogueira ou trabalhar só aquele caso pontual, daqui 6 meses vai acontecer de novo. O que aconteceu? Mas eu trabalho com tendência. Eu trabalho muitas vezes com regressão ou projeção de um fato que pode acontecer de novo.
É claro que isso não é absoluto, porque o organismo humano, né, o ser humano, ele é complexo, é subjetivo, é relativo, mas existem ferramentas que facilitam. Ó, você já falou de tendência, que tem a ver com a minha próxima pergunta, né? A gente sabe que IA e, de fato, né, Analytics pode ser usado para antecipação de comportamento, Sem né, dúvida. até. E aí, como é que você acha que essas ferramentas, por exemplo, podem ajudar as empresas a identificar riscos mesmo, né, antes que eles se tornem problemas graves, seja na saúde física, emocional das pessoas, né, e até, de repente, impactar o clima organizacional? De fato, acho que antecipei um pouco minha resposta, mas quando a gente faz um estudo de tendência, o que está crescendo? Aí eu vou usar de novo o caso da sinistralidade. Uhum. E um dado interessante, né? Um dos motivos, no mercado, isso é geral, eu estava olhando o relatório de uma consultoria que nos dá suporte com os benefícios. Um dos principais motivos de afastamento e sinistralidade nas empresas em geral é questões psicológicas, né? E o uso da assistência médica, do seguro-saúde, é busca por psicoterapia, né? Porque hoje a ansiedade, a depressão também é a doença do momento. E isso acaba somatizando, isso faz com que vá para pro físico, a pessoa sente no corpo doenças como burnout, como depressão. Então a gente consegue prever, poxa, esta equipe ou esta área ou essa filial da empresa está sofrendo com uma certa tendência. O que nós vamos fazer? Né? O pessoal está trabalhando demais, muita hora extra, está trabalhando de madrugada, o clima, como você falou, não está legal. E a pesquisa de clima anual também chega a suportar isso. Né? É o gestor, é a equipe, quem está sendo tóxico, quem não está. Então, são muitas variáveis e sempre não só a inteligência artificial generativa, mas também a robotizada ajuda a trazer tirar a parte operacional de ficar juntando dados e estudar, mas dizer qual é a tendência. Com base em tudo isso que você me trouxe, Donnell, a doença do momento ou o problema do momento é esse. E pode sugerir até plano de ação. Né? São ferramentas muito boas. Olha, incrível. Eu acho que tem diferentes maturidades no mercado hoje, né? Tem empresas que conseguem já gerir dados muito bem, empresas que talvez não tanto. Inclusive no Brasil, como é muito diverso e muito grande, tem empresas que talvez até tenha dados ainda manuais mesmo, né? Ainda no espaço físico e não na nuvem. O que você diria que é o principal desafio? Que dica que você dá para vencer ele? Nessa gestão de dados mesmo. O que é interessante do que você falou, só pegando um gancho, eu escutei um podcast dos Estados Unidos de uma gestora falando sobre isso, que gestores, em geral, os principais executivos de RH no mundo, todos são muito suportivos, eles estão super emocionados, ansiosos para ver o que a inteligência artificial vai fazer. E eu não estou falando de Brasil, não estou falando desse ou daquele país, estou falando de países desenvolvidos. Eles não confiam. Bacana a ideia, vai chegar, vai trazer, mas hoje tem um pé atrás. Então nem todos geram dados, nem todos, mesmo com a ferramenta na mão. Não é uma questão de recurso, é uma questão de confiança, né? E o principal desafio que eu vejo hoje é trazer essa confiança na ferramenta, né? E trazer um balance, um equilíbrio entre não só confiar totalmente na ferramenta, na tecnologia, e não só também no olhar humano, que também é importante. Quando a gente junta as duas coisas, como eu falei, o ser humano é complexo, e eu não vou deixar isso só para uma tecnologia dizer o que é, o que não é. Precisa do olhar humano. Você está perguntando para um profissional de RH, né? Sim. Eu vou fazer lobby para mim. Muito bom, eu acho que esse desafio deve ser o mais comum mesmo, assim, né? E de fato, assim, confiar na ferramenta, acho que assim que começou a se falar mais de IA, que é algo antigo, no Brasil, eu vi bastante pesquisa sobre isso. As pessoas não acreditam, achavam que era um hype que ia passar, sabe? No início era isso. Eu ouvi. E agora talvez a desconfiança seja essa. Será que vai ser o melhor caminho? Será que vai me dar realmente o que está acontecendo, né? Curioso, vai ser curioso. O que você enxerga que vai ser a próxima fronteira para a gestão estratégica do bem-estar, se apoiando, né, tanto em People Analytics como IA? Hoje ela já fornece
muito suporte para gestão de bem-estar, gestão de RH como um todo, né? Eu acho que o atendimento que substitui o ser humano, que também deve ser utilizado com equilíbrio, ele é uma tendência. Então ele vem hoje a gente vê psicólogos virtuais, né? Assistentes sociais virtuais, que é um chatbot. Uhum. Então, mais uma vez, usado com equilíbrio. Você já usou uma psicóloga virtual? Não, eu tenho uma privada em casa, uma pessoal. Ai, que bom. Eu também faço terapia, mas eu tô curiosa sobre isso, porque eu também li uma matéria sobre isso, que tem aumentado o uso, né, de pessoas usando a IA como terapeuta. Exato. Então, eu vi esse dado, acho que são 85% de uma geração, a alfa. Ah, mais nova. A Z e a Alpha já estão 85% já está se consultando com ChatGPT, Gemini ou qualquer outra ferramenta, porque já não confia nem mais no psicólogo em si. Olha. Vou fazer lobby também. Minha esposa é psicóloga, vá num psicólogo pessoal, porque ele ainda entende. Sim, sim, com certeza. E aí, tudo depende de como aquela IA foi treinada, né, pra ver que background Também. que tem, né? Então é polêmico. Eu diria que é polêmico. A gente precisaria de umas horas para falar sobre isso. É verdade. E para você, assim, como é que você enxerga o uso de dados IA como algo frio ou impessoal? Ou, de fato, algo que tem aplicabilidade na vida real, assim? Como é que você compara isso? Porque a gente ouve, às vezes, não, o dado é algo frio ali, né? Então, impessoal. Como você enxerga? Ele é impessoal. Uhum. Ele é impessoal. Pode soar repetitivo, mas sem dados e sem informação, que é um conjunto de dados trabalhado, eu não consigo tomar decisão. E isso eu estou falando de vida pessoal. Né? Para você chegar aqui no evento, você juntou uma série de dados. Trânsito, clima, o custo, que roupa eu vou usar e tudo mais. Para tomar a decisão, vou chegar tal horário. E por que não isso na empresa? Né? E você sempre vai confiar só no dado, né? Então, de novo, o ser humano é complexo, o ser humano é um organismo natural e quase impossível de prever 100% o que vai acontecer. Você pode perguntar isso para um profissional da saúde. Né? Eles têm base histórica, vai saber dizer qual é a tendência, o que é mais provável que você tenha quando eu vou te consultar como médico, por exemplo, mas eu não posso dizer com certeza. Por quê? De novo, complexidade. Sim. Né? Teve algo nessa jornada dentro da Bong que te surpreendeu, de repente, em relação a dados, People Analytics, na gestão de saúde, bem-estar? Teve algo que você destacaria? Sim, só o fato de trabalhar com a gestão de sinistralidade, uso dos benefícios de saúde, a gente já vê que um plano de ação bem concreto e comunicação mais voltado para conscientização, né? A gente está na Well Hub, a gente sabe que cuidar da saúde de uma forma preditiva é muito melhor do que reativa, esperar acontecer, né? Às vezes eu sou o chato que fica falando, faz dieta, vai para academia, toma água, dorme direito, né? Porque depois o básico bem feito. O básico bem feito, a conta chega. Sim. E a mesma coisa na empresa. Né? Então, se eu cuido bem do meu colaborador e trago iniciativas de saúde e bem-estar, mais uma vez, preditivo, eu não vou ficar só esperando a doença chegar, esperando o burnout chegar. Eu vou incentivar você a fazer uma corrida, fazer uma boa dieta, né? E trabalhar com aquilo que te dá prazer. Né? Liberação de endorfina. Liberação de dopamina. Isso está muito acessível hoje com a internet, mas quem busca saber, eu tenho dopamina, eu tenho endorfina, o que é isso? Né? O pessoal vira meme, mas o pessoal não sabe o que é. Sim. E é importantíssimo na gestão de bem-estar pessoal e na empresa. Perfeito. Agora, para fechar o nosso papo, eu queria te ouvir, assim, para o RH que está ouvindo a gente, está começando esse desafio dentro da empresa de colocar um sistema de analytics, né, ter um time cuidando disso, olhando mais para dados, profissionalizando mais essa área. Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão ouvindo a gente? O que ela deveria focar
e não é algo que seja essencial para elas? É, o básico bem feito, porque experiências passadas, eu era mais novo, ainda estava entrando no mundo de People Analytics, eu queria gerar dados e dados para tudo. Eu queria ser o cara do Excel, na época Excel, né, o velho. É, mas eu queria gerar dados para tudo, porque eu era o cara que sabia fazer fórmula e não sei o quê. Só que nada saía direito. Nenhum dado era útil. Ele só estava lá. Comparável com o quê? Se eu for ao mercado e comparar esse meu dado, não dá para nada. Comparação histórica, não existe. Então, se eu tenho pelo menos 4, 5 índices de saúde e bem-estar, ou de gestão de pessoas mesmo, bem feito, que dê um suporte para tomada de decisão da gestão, tá ótimo. Não queira recriar a roda e reinventar tudo. Se tem ferramenta para isso, ótimo. Se é assertivo, ótimo. Mas se você está começando, o básico, menos é mais. Ele é bem feito. Perfeito, Dona. Muito obrigada por estar aqui, por Eu ter que aceitado agradeço. esse papo com a gente. Foi ótimo. Obrigado você. Obrigado a todos aí do El Hub. E desejo uma ótima semana para todos. Um fim de semana. Obrigada. Obrigado.